Então, meninos, vamos estudar hoje sobre concentração comum. Na realidade, nós vamos revisar, né? Porque tem alguns alunos que ainda não entenderam o cálculo de concentração comum de uma solução. Primeiro, para a gente entender o cálculo de concentração comum, a gente precisa entender o que é a solução. O que é uma solução, gente? Uma solução nada mais é do que uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea, onde tem o solvente e vamos colocar aqui, misturadinho aqui, né? Na mistura homogênea não dá pra gente ver o soluto, né? Porque a gente vê, na realidade, por exemplo, uma mistura de água com açúcar, a gente vê a cor da água, porque o açúcar ele dissolve completamente na água, né? Por isso que é uma mistura homogênea, onde a gente não vê a diferença. Então, nós temos aqui o soluto, certo? Geralmente, na maioria das vezes, o solvente ele é líquido, tá na forma líquida, e o soluto tá na forma sólida, né? Como eu já citei aí um exemplo, né? Nós temos aí uma solução, que é uma mistura, né? Homogênea. Vamos dar um exemplo, então, de água com açúcar, certo? Então, a água é o solvente, que é a porção líquida, e o açúcar é o soluto, que é a porção sólida, certo? Geralmente, como eu já disse, na maioria das vezes, o soluto é na forma líquida, então a gente vai medir em volume. Como que a gente mede o volume? A gente mede por ml, litros ou centímetro cúbico, que é igual a ml, certo? Então, o volume a gente mede por ml, litro ou centímetro cúbico, né? Igual, por exemplo, você vai fazer uma gelatina, 250 ml de água. Então, o solvente sempre é em volume, ml, litro ou centímetro cúbico. E o soluto, como ele é sólido, você mede ele em massa. E como que a gente mede massa? A gente mede miligramas, gramas e quilogramas, certo? Então, aqui nós temos o que é uma solução? É uma mistura homogênea, ou seja, ela não tem separação de fase, eu não consigo ver a diferença. Aqui eu desenhei os pintinhos só para vocês identificarem que tem um soluto aqui, certo? Nessa solução. Então, a solução é uma mistura homogênea, onde, na maioria das vezes, o solvente é líquido e o soluto, na maioria das vezes, está em estado sólido, né? E aqui nós vimos um exemplo de água com açúcar, onde a água é o solvente e o açúcar é o soluto. E o solvente, a gente geralmente, na maioria das vezes, mede em ml, litro ou centímetro cúbico. E o soluto, a gente mede a massa, que geralmente é miligramas, gramas e quilos, certo? E como que a gente faz para calcular? Então, essa concentração, ela pode ser... Como que a gente faz para calcular a concentração comum? Então, concentração comum é igual a C, né? C, que é igual a massa dividida pelo volume, certo? E esse volume a gente vai encontrar em litros. Todas as vezes a gente vai transformar isso em litros. Por que uma concentração comum? Porque nós vamos ver um outro cálculo de concentração molar. Para a gente diferenciar melhor, a gente vai falar que essa concentração comum
é uma concentração que comumente a gente usa no nosso dia a dia, certo? Então, por exemplo, vamos calcular um exemplo aqui, só um minutinho. Então, olha aqui, vamos estudar esse exemplo aqui. Calcule a concentração comum em gramas por litro, né? Todas as vezes vai estar em gramas por litro de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela encerra 60 gramas do sal em 300 centímetros cúbicos de solução. Bom, o que ele está falando que é do sal aqui? Porque o nitrato de potássio, ele é um sal. Ele é um sal. Assim como o cloreto de sódio também é um sal. A gente fala sal porque a gente só conhece o sal de cozinha, né? Porque se a gente fosse levar para o lado da química, a gente ia falar assim: nossa, essa comida está faltando cloreto de sódio, tá? Então, o cloreto de sódio é um sal, o nitrato de potássio é um sal, o cloreto de potássio é um sal, tá? Então, vamos ler novamente. Calcule a concentração comum em gramas por ml de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela encerra 60 gramas do sal, ou seja, encerra 60 gramas de nitrato de potássio em 300 centímetros cúbicos. O que é 300 centímetros cúbicos? Como eu disse ali, é o mesmo que ml. Então, aqui em 300 ml da solução, certo? Então, centímetro cúbico é o mesmo que ml. Só que tá querendo saber a concentração de quantas gramas de potássio teria uma solução de 1 litro, tá? Quando aparece aqui gramas por litro, é que quer saber a concentração total do soluto, que no caso, que é o nitrato de potássio, em 1 litro de solução. Aqui não fala qual que é o solvente dessa solução. Eu acredito que o nitrato de potássio seja solúvel em água, né? Pode ser, então, que o solvente seja água. Então, vamos lá. Qual que é a fórmula para calcular, né? É o C, concentração comum, é igual a massa sobre volume. Qual que é a massa dessa solução? A massa é sempre aqui, ó. A massa é sempre o soluto. Quem que é o soluto aqui? O soluto aqui é o nitrato de potássio. E qual que é a massa? 60 gramas. Então, logo nós temos 60 dividido por... Só que nós vamos ter que converter esse aqui em ml, esses ml aqui em litro, porque quer saber se em litro. Então, o que que a gente faz? A gente divide 300 por 1000, né? Então, vou colocar aqui embaixo. Transformar centímetros cúbicos em ml, né? E depois transformar em litros. Como que eu faço isso? Eu divido 300 por 1000. O que eu vou ter? Quando eu divido um número por 1000, eu tenho que ter 3 casas depois da vírgula, certo? Por quê? Porque o 1000 tem 3 zeros. Então, como que eu vou fazer? Eu escrevo aqui o 300, só para vocês entenderem. Vírgula, 0. O 0 depois da vírgula tem algum valor? Não tem. Então, 300 centímetros cúbicos ou 300 ml é igual a 0,3 litros, certo? Então, transformo sempre aqui em litros primeiro. Se tiver em centímetros cúbicos, é o mesmo que ml. Então, 60 dividido por 0,3, que vai dar... Então, olha só, eu
peguei a calculadora, né? Fiz a continha ali. Então, 60 gramas dividido por 0,3 litros. Deixa eu colocar aqui, ó. 60 gramas dividido por 0,3 litros vai dar 200. Então, a concentração dessa solução é 200 gramas por litro. Ou seja, numa solução de 1 litro, 200 gramas é de nitrato de potássio, certo? Porque aqui, ó, em 300 ml, nós temos 60 gramas. Em 1 litro, nós temos 200 gramas, ok?